Números 8:19. E eu ponho os do ligado como postos ao grande montanha, e aos filhos dele, dentre os filhos do persistiu com o grande pastor. Para servir o serviço dos filhos do persistiu com o grande pastor na tenda do momento. E para fazer revestimento sobre os filhos do persistiu com o grande pastor. E não vai haver batida nos filhos do persistiu com o grande pastor, quando os filhos do persistiu com o grande pastor se aproximarem ao puro. Agora sim, a Bíblia, ela tem muito conhecimento muito condensado em poucas coisas. Então, assim, são poucas palavras para a densidade de o que cada palavra representa. Então, quando você vê que aqui persistiu com o grande pastor, que significa Israel, é repetido dessa forma que chega a ser cansativa, você pensa: por que não simplesmente usar dele, 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 para que não fique repetitivo? E isso é interessante, porque essa é uma sutileza que você desenvolve quando você passa a realmente analisar palavra por palavra, que é o que ocorreu comigo. Então, quando eu vejo que acontece alguma coisa dessa forma aqui, é porque é para você realmente levar a sua atenção àquilo. Então, o que que eu vejo, uma das mensagens, além do que é óbvio aqui, do porquê citar persistiu com o grande pastor, que significa Israel, tanto assim, porque lembrando que essa ligação é para os que persistem ao grande pastor. Lembrando que o ligado é a linhagem sacerdotal dos operadores de purificação, que eu chamo sacerdote de operador de purificação, ou tenho chamado dessa forma. Então, né, e é interessante porque muita coisa, especialmente do Novo Testamento, as pessoas tiram de contexto. Elas acham que se aplica a toda a humanidade. E se aplica a toda a humanidade desde que aquelas pessoas estejam no momento o qual esses versículos se aplicam. Por exemplo, quando você vai em Salmos e você ou Provérbios ou até mesmo as coisas que eu vou até com a questão das coisas que Jesus fala. Tem coisas que Jesus fala apenas para os apóstolos, os enviados. Por quê? Porque são pessoas que já estão em mais intimidade com ele. Então tem versículos lá que não se aplica a pessoas que não estão numa busca do Salvador, nessa busca fervorosa. Então, e as pessoas pegam aqueles versículos como se fosse para toda a humanidade. É para toda a humanidade, desde que as pessoas da humanidade estejam no mesmo sentido de busca. Então, muito da Bíblia é tirado de contexto, porque diante da religião e do mau entendimento da Bíblia, prega-se que tudo aquilo é para todos, mas não é, tá? Pode ser para todos, desde que a pessoa esteja no momento do qual aquele versículo é relevante e se aplica a ela. Então, e quando cita-se muito algo dessa forma assim, é para trazer à tona essa questão, né. Lembrando que Israel, ao meu ver, significa persistiu com o grande pastor. Então o que acontece também, né, as pessoas perguntam. Mais adiante nós vamos ver versículos como aqueles que se dizem de Israel, mas não são de Israel. Quando você traduz, aqueles que se dizem persistirem com o grande pastor, mas não persistem com o grande pastor. Então é interessante, porque aí você reflete quem de fato é Israel. E nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, porque nesse momento, os que persistem com o grande pastor, diante do ponto de vista deles, o grande pastor, para eles aqui, da vivência deles, é Moisés. E nós vamos ver que em vários momentos eles não persistem com eles fazem atos de rebeldia. Então, nós começamos a ver que não é aqueles que se consideram Israel ou que o mundo considera Israel, mas é aqueles que o Salvador considera Israel, que é de fato os que persistem com o grande pastor. Então, assim, é, não é assim, porque a pessoa está dizendo que ela é assim, que ela é de fato assim, porque as pessoas mentem. Então, é complicado você acreditar em qualquer pessoa que fala assim: olha, eu sou Israel. É,
pessoas mentem. Ou às vezes não é nem questão de mentira, às vezes a pessoa simplesmente não sabe do que está falando. Então assim, isso é trazido à tona através de uma busca da palavra, tá. Então e é um tema extremamente controversial. Isso é a minha opinião. Aí então vamos lá, 20. Ah tá, é. Tá, essa palavra revestimento, ela é expiação nas traduções tradicionais, expiação, propiciação. Mas cada pouco eu comento sobre isso, que a melhor tradução dessa palavra é revestimento, porque eles falam: "Ah, você é expiado, você é propiciado pelo sangue de Jesus". Ah, tá, beleza. Só que na física da coisa isso não faz sentido para as pessoas. Agora revestido faz, porque se você fica revestido pelo sangue é como se você tivesse uma camada protetora, assim como você reveste uma mesa de verniz. Então isso dá uma noção às pessoas do que se refere. E essa palavra é usada como revestir em outros lugares da Bíblia, então, ela não faz sentido. E você liga outras coisas. Por exemplo, lá no Novo Testamento, nós vemos que tem uma mulher que vaza muito, ela passa muito tempo vazando. Ou nós vemos aqui em outros lugares, né, que as pessoas que vazam têm vazamentos, escorrimentos. E a partir do momento que você reveste, você tampa o vazamento. Reveste com o quê? Com sangue, com a camada protetora. Aí não há vazamento, porque foi revestido. Então você vê que revestir não só é usado no sentido de, por exemplo, quando o caixão de Noé foi revestido por piche, mas também por questão dessa forma, que quando você reveste algo, você tampa qualquer tipo de vazamento, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Então, faz sentido. E expiar e propiciar não passa sentido. É péssimo isso nas traduções tradicionais, na minha opinião, chamar revestimento de propiciação ou expiação. Eu, de fato, só fui entender o que de fato era quando eu comecei a ver que era revestimento, porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. O que de fato é expiação e propiciação? Enfim. E não vai haver batida nos filhos do persistiu com o grande pastor, quando os filhos do persistiu com o grande pastor se aproximarem ao puro. Puro é a minha tradução para a palavra santo. Ela tem um encaixe melhor como puro, porque aí nós vemos que nos rituais a função dela é purificar, tanto no grego quanto no hebraico. Esse é o sentido que a palavra transparece. Muitos lugares falam que essa palavra significa separar, mas não faz sentido, porque já tem muitas outras palavras usadas para separar. E ela tem um significado também no sentido de purificação, porque ela é usada nos rituais. Então, na minha opinião, é puro. Isso se encaixa também com Espírito Santo, significando inspiração pura por essa questão. Quem já sentiu inspiração pura, naquele momento de oração que entra aquele ar no seu peito e você se sente aliviado, sabe que aquilo é uma pureza que tem no coração. Então, isso também, eu não falo isso apenas de uma forma literal, eu falo isso por experiência, é algo que entra em você que é maior do que você, é algo que te inspira a ter mais pureza na sua vida. Então, é complicado usar santo aqui, porque as pessoas não sabem o que santo significa. Inclusive, é uma palavra que foi contaminada pela cultura, que significa objetos de madeira que, inclusive, a Bíblia condena. Então, a palavra santo ela está muito contaminada para continuar sendo usada na Bíblia. 20. E o tirado e o grande montanha e toda a reunião dos filhos do persistiu com o grande pastor fizeram aos do ligado, conforme tudo que salvação determinou ao tirado sobre os do ligado, assim os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram a eles. Agora, a palavra filhos, ela é, na realidade, a palavra descendentes. Tá? Porque eles não são filhos do persistiu com o grande pastor, como nós consideramos filhos. Eles são, por exemplo, 15º, 16º netos, assim, 16 gerações depois, é uns 400 anos depois. Então, é complicado usar filhos, porque fica parecendo. Então, eu tenho relutado por questão de descendente, porque isso é usado para filho e para descendente, do ponto de vista do português. Então eu ainda tenho que analisar bem também para ver que palavra, se tem uma palavra mais exata ainda para eu usar que é mais sutil.
Então vamos lá. Determinou. Essa aqui nas traduções tradicionais vai estar como ordenou. Mas determinou é um pouco mais exato do que ordenou. Ele determinou que o tirado, né, fizesse isso, né. Pode ser o ordenou? Pode ser, mas eu sentia que ordenou ficava meio pesado. E aí eu, com muita análise, eu vi que na verdade era determinou. 21. E os do ligado removeram o erro deles mesmos, e esfregaram os trajes deles. E o grande montanha apresentou eles em apresentação à frente de salvação. E o grande montanha fez revestimento sobre eles para limpar eles. E aqui, né, erro é a minha tradução para a palavra pecado, porque ao meu ver, usar pecado é errado, porque pelo mesmo motivo da palavra santo, a coisa ficou toda contaminada por um viés religioso, que de fato não significa o que é. E essa palavra, ela é usada exatamente como nós usamos a palavra erro. Inclusive no Novo Testamento é usado em sentido esportivo. Tá? Se você erra uma flecha, você não peca uma flecha, você erra ela. Então, erro. E esfregaram os trajes deles, sim, apresentou eles. É. 22. E depois disso, os do ligado entraram para servir o serviço deles na tenda do momento, à frente do grande montanha e à frente dos filhos dele. E é depois que você está limpo, diante do revestimento que você faz com através da oração, com o sangue do salvação Jesus, você fica limpo. E depois disso você serve o serviço na tenda do momento, sendo que a sua tenda do momento é o seu corpo. E o que é servir o serviço do seu corpo é buscar aquela completude de salvação, porque através daquilo você vai melhorando a tenda do momento para aqueles momentos do qual salvação visita você em oração, que é aquele sentimento de completude. Conforme você vai tendo completude, você vai servindo o serviço e, ao meu ver, esse é o propósito da vida. É você servir o serviço da tenda do momento através da completude por conta do revestimento da madeira da cruz de Jesus, salvação, Cristo. Conforme salvação determinou ao tirado sobre os do ligado, assim eles fizeram a eles. 23. E salvação falou ao tirado, dizendo: Isto é o que é dos do ligado. Da idade de 25, repetição da consolidação e equipado, anos e para cima, ele vai entrar para mobilizar a mobilização no serviço da tenda do momento. Lembrando que os números, eles também são palavras. Então, por que eu coloco em parênteses aqui? Para falar o que seria uma possível tradução da frase montada pelo número 25. Porque para nós, no português, 25 é apenas um número, mas no idioma tradicional da Bíblia é também um conceito. Então, da idade de 25, repetição da consolidação e equipados anos e para cima, ele vai entrar para mobilizar a mobilização no serviço da tenda do momento. Tá, mobilizar a mobilização. Nas traduções tradicionais, eles traduzem isso aqui muito como exército. Só que temos um problema. É, aqui eles não colocam exército. Ou colocam? É, não, aqui não colocam. É, as outras traduções aqui não colocam exército, porque de fato não faz sentido, porque os do ligado não vão para o exército como nós conhecemos a palavra exército. E é por isso que eu falo que a palavra exército na Bíblia ela está errada, ela é simplesmente mobilização. E aqui faz sentido. Tá? O exército ele é uma mobilização e isso que os do ligado fazem também é uma mobilização do serviço da tenda do momento. Então a palavra mobilização ao invés de exército, ela se encaixa tanto para exército quanto para o que os do ligado fazem. Porque os do ligado não vão para o exército. Aqui eles, vamos colocar outra palavra aqui porque exército não faria sentido. Ou então talvez é porque a palavra que vocês usam para exército não é a palavra exército, tá? É a palavra mobilização. Mas é o que eu digo, a Bíblia, ela muito provavelmente
Foi traduzida por homens que não tinham amplo conhecimento, nem de Salvador, nem desses idiomas dos quais ela se originou. Ou também por pressão externa, de algum motivo. Talvez tinha algum rei que queria que falasse mais de exército, porque ele queria usar a Bíblia para fazer guerra ou coisa assim. Então, coloca mais exército ali pra gente. Pode ser muita coisa, tá? Pode ser por conveniência, pode ser por erro, pode ser porque eles não conheciam a totalidade da coisa toda. Pode ter vários motivos. Cada vez eu encontro um, tá? Existem vários. Esse aqui ainda é de boa, mas tem muita coisa que foi traduzida de forma absurda. Tem lugar que confunde leste e oeste. Em uma tradução tá leste, na outra tá oeste. Nós vamos chegar nisso. 25. E da idade de 50, os equipados anos, ele vai retornar da mobilização do serviço e não vai servir mais. E ele vai auxiliar com os irmãos dele na tenda do momento, prestando atenção ao que se atenta. E serviço ele não vai servir. Assim faça os do ligado no que se atenta a eles.